Hoje aqui comigo está o professor Daniel Anderli e o professor Tiago Araújo, e a gente vai falar um pouquinho sobre o uso das tecnologias no contexto educacional. Num primeiro momento, a gente vai falar sobre a questão da presença das tecnologias nas diferentes modalidades de ensino. Existe um pré-construído muito errado, dizendo que tecnologia é uma coisa vinculada especificamente à educação à distância. E a gente sabe que a tecnologia permeia a nossa vida em diferentes dimensões, né? Então, não é só vinculada à educação à distância, ela está presente tanto na modalidade presencial, quanto no ensino à distância, quanto no modelo híbrido. E ter essa compreensão facilita muito para que o docente consiga estabelecer estratégias adequadas de utilização dessas ferramentas tecnológicas. A tecnologia pela tecnologia, ela não garante a aprendizagem, mas a escolha significativa da tecnologia, considerando o contexto em que a gente está inserido, aí sim é que vai favorecer o processo de aprendizagem do estudante. As diferentes modalidades de ensino, elas demandam por tecnologias, né? Então, se essas tecnologias estão tão presentes em diferentes contextos sociais, inclusive no contexto educacional, como que a gente pode fazer uma escolha significativa dessas tecnologias? Primeiro, compreendendo quais as características de cada uma dessas modalidades. Entender essas características é o primeiro passo para você começar um processo de seleção ou de planejamento de qual a melhor tecnologia você vai utilizar no seu contexto educacional, na sua prática pedagógica, né? Seja ela na modalidade de distância ou em qualquer outra modalidade de ensino. Quando eu falo nesse sentido, que a gente precisa entender qual é a modalidade, quais são as suas características, é porque dependendo da modalidade de ensino da qual a gente vai estar falando, existem sujeitos da educação que têm características diferenciadas, né? Então, a gente sabe que um docente do ensino à distância, ele tem características que, prioritariamente, são diferenciadas de um professor num contexto presencial. É claro que isso não é uma premissa, não é um axioma, uma verdade absoluta, né? A gente sabe que hoje existem muitos professores da modalidade presencial que têm habilidades com o uso de tecnologias e que têm, às vezes, características e comportamentos muito próximos aos docentes da educação à distância. A gente entende que, quando a gente está desenvolvendo um material didático, a gente está numa perspectiva de distanciamento, né? Então, se eu estou construindo um e-book, se eu estou construindo um caderno de atividades para o meu estudante, se eu estou construindo uma videoaula, eu não estou frente a frente ao meu aluno. Então, eu preciso considerar essa ideia, esse imaginário, essa persona, né, que não é um ser físico, mas é um ser imaginário no momento em que eu estou planejando uma aula, a produção de um conteúdo, e que a gente está numa perspectiva de distanciamento. Estando em uma perspectiva de distanciamento, eu posso dizer para vocês que toda a lógica de construção de materiais para a educação à distância, ela também serve ao ensino presencial ou ao ensino híbrido. Por quê? Porque, gente, no momento do planejamento da construção de um conteúdo para uma aula, independente da modalidade, a gente está criando uma imagem de um estudante, que a gente chama de estudante virtual ou de persona, enfim. E a partir disso, então, a gente precisa pensar em alguns elementos para que a gente possa ser assertivo, tanto na construção desse conteúdo didático, quanto na escolha da tecnologia, da ferramenta ou do meio, plataforma, que a gente vai utilizar para facilitar essa aprendizagem. Eu selecionei aqui comigo, separei 3 frentes para a gente abordar, e vocês vão ver que vai estar disponível lá, que são 3 frentes de produção de conteúdo didático, né? Então, eu posso construir materiais didáticos para um livro, para um caderno didático, para um e-book, posso construir conteúdo didático para utilização em ferramentas tecnológicas ou não tecnológicas, e posso construir conteúdo também para disponibilização em plataformas de aprendizagem, ensino e aprendizagem. Então, no presencial, nós temos o SIGA-A. Para o virtual, nós temos o Moodle. Então, dependendo das ferramentas, dos meios em que a gente vai disponibilizar esse conteúdo didático, isso requer um planejamento antecipado, uma organização, uma observação da realidade, né? Quem é o meu aluno, qual é a minha infraestrutura, qual o conteúdo que eu pretendo ensinar, qual é o recurso tecnológico que está disponível, qual é o contexto desse sujeito, enfim, são vários elementos que a gente vai falando passo a passo durante esse módulo, para que vocês entendam que todo o processo de construção de materiais
demanda uma observação da realidade. Quanto mais atento você for ao contexto, mais assertivo você será na escolha e na definição da ferramenta tecnológica. Então, para falar um pouquinho sobre esse processo de organização desse cenário, porque é um grande brainstorming, né? Um grande, digamos assim, um grande mapa mental, em que a gente organiza diferentes informações para tomada de decisão, porque sim, é um processo de tomada de decisão. Eu vou chamar o professor Daniel Anderle. Boa tarde, professora Nájila. Boa tarde, pessoal. Eu consigo compartilhar minha tela? Consigo, né? Rapidinho. Ok. Olha só, galera. Vamos falar um pouquinho sobre os mapas mentais. Só deixa eu me encontrar aqui rapidinho. E que é uma ferramenta que surgiu para a gente se organizar, né? Então, como a gente está trabalhando, a gente vai trabalhar com as modalidades de ensino, a gente pensou nos mapas mentais como uma ferramenta para que a gente para que vocês pudessem se organizar frente à modalidade de ensino, a qual ferramenta utilizar, qual é o teu público, o que você espera como avaliação, e aí para frente. Então, eu fiz aqui alguns slides só para a gente se nortear. Então, as principais características dos mapas mentais. Ele é um método de revisão, então se a gente está falando em revisão, a gente está falando em pouco texto. Então, vamos pensar nisso lá para frente, quando a gente for usar, né? Foi criado na década de 70 no Reino Unido e é baseado em síntese. Então, a gente vai organizar as ideias. Utiliza a técnica visual, né? Utilizados inicialmente no papel, e hoje a gente vai usar uma ferramenta, vai propor uma ferramenta digital para isso, né? E baseado nas estruturas de neurônio. Por isso que eu coloquei a imagem aqui, onde eu tenho uma ideia central, e dessa ideia eu divido, eu expando essa minha ideia. E aí, existe alguns autores que eles falam das 5 regras de ouro para a gente pensar no mapa mental, de a gente como organizar essas ideias, né? Então, a gente começa da ideia central desse mapa mental. Então, eu tenho uma ideia central, e pode ser a modalidade de ensino que eu vou utilizar, ou a ferramenta que eu vou utilizar para frente. Ele pode usar, né? Eu uso cores diferentes, porque o nosso cérebro ele busca sempre o que é mais colorido como forma de guardar. Utilizar fontes relativamente grandes, a gente não gosta de ler. Quem gosta de ler quando eu estou trabalhando fontezinhas, né? Quando eu estou trabalhando com textos pequenos? Abreviar o que a gente consegue abreviar e utilizar de imagens e desenhos. Pô, Daniel, mas como que eu faço isso? A gente vai ver lá na ferramenta, vocês vão ver lá na ferramenta um videozinho que eu fiz para vocês. Não é bem um videozinho, mas é um videozão, né? Mas um passo a passo que vocês vão poder fazer do início ao fim, desde de como eu entro na ferramenta, como eu desenvolvo, como eu faço para corrigir se eu erro essa ferramenta. Errei. Como é que eu faço para voltar? Então, para que eu tenha todos os processos. A gente possui aí várias ferramentas digitais para mapas mentais. A gente pode jogar isso no Google e vão ter várias e várias ferramentas. Então, tem o Mind Master, o MindNode, o FreeMind, o XMind, FreePlane, Mind Manager, Mind Map, o Google e o CMap Tools. Dentro dessas ferramentas, eu tenho ferramentas pagas, eu tenho ferramentas gratuitas, e a gente optou ferramentas offline que rodam, né, no nosso computador, ferramentas online. A gente optou por uma ferramenta online e gratuita. Ela tem uma parte paga, porém ela é gratuita. E aí a gente optou pelo Google, que é a ferramenta que a gente vai utilizar para construir esses mapas mentais, já que a proposta é que vocês
organizem através da modalidade de ensino que vocês vão utilizar. Eu posso pensar eu posso pensar na ferramenta, no público, mas eu posso usar isso em sala de aula também, como uma ferramenta para construir um determinado conceito. E eu posso usar isso se eu também não for professor. Se eu for um servidor técnico-administrativo, eu posso usar isso para organizar um determinado conceito, eu posso usar isso para organizar uma determinada etapa da gestão. Então, eu não necessariamente, essa ferramenta, ela inicialmente, inclusive, ela foi criada para a gestão e depois ela foi trazida para a educação. Então, eu posso usar ela sendo professor ou não. Eu vi que tem algumas... alguém postou aqui que há diversas ferramentas que podem se utilizar complementariamente, né? O Araújo colocou. E exatamente, eu posso usar diversas ferramentas para isso. A gente optou pelo Google. Então tá aqui, a ferramenta que vocês vão ver, é só um teaser, né? Só para vocês criarem o gostinho da ferramenta. É um aplicativo da web, né, para mapeamento mental e gratuito. Tá aí o endereço para quem tiver o interesse de acessar para ver qual é a carinha da ferramenta, para ver como é o acesso, e depois vocês podem lá fazer o módulo 2, que vocês vão chegar nas ferramentas e vai estar lá essa ferramenta para vocês utilizarem. Então, é muito legal. Eu uso ferramentas assim há um bom tempo. É legal para a gente, porque nós temos a facilidade de organizar, de agrupar. Ela é uma ferramenta colaborativa, então eu consigo desenvolver isso com mais de uma pessoa. Então, essa construção do conhecimento, ela pode ser também colaborativa. Então, tá aí, é um teaserzinho dos mapas mentais, onde todos podem utilizar. Então, obrigada, Daniel. Eu acho que é bem bacana conhecer. Como várias pessoas disseram, existem várias ferramentas de organização de mapas mentais, né? E o mais bacana dessa ferramenta é a materialização, é você conseguir materializar suas ideias, né? Porque às vezes elas estão desconexas e à medida que você vai organizando essas informações, você começa a criar linhas de pensamento e de organização de práticas. E isso facilita muito o planejamento, seja sob o ponto de vista pedagógico ou mesmo administrativo. E como o Daniel bem citou, a gente sabe que existem muitos técnicos que nos acompanham e que estão fazendo esse treinamento regularmente instituído. Então, a gente sempre disponibiliza os fóruns contemplando essa perspectiva, porque a gente sabe que muitos dos técnicos não atuam em sala de aula ou não tiveram experiência como docentes. Então, a gente sempre coloca ali um plano B, digamos assim, né? Porque, sim, os mapas mentais, eles são uma ferramenta muito bacana para tomada de decisão, para organização das ideias e para distribuição de atividades, às vezes, né? Então, mas voltando à ideia de tecnologia, de implementação das tecnologias no ensino presencial e em diferentes outras modalidades, eu acho que eu vou chamar o Araújo para dar uma palhinha também, porque ele foi o professor que construiu o conteúdo que fala sobre a questão do ensino híbrido. É contigo. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Nájila. Boa tarde aí mais uma vez, Daniel. Eu estou aqui empolgado. É muito legal do meio online, porque nós temos um alcance muito maior, um alcance que presencialmente nós talvez não conseguiríamos ter, né? E, por outro lado, nós temos alguns pontos da tecnologia presencial que eu, mesmo sendo muito adepto, né, a gente chama do early adopter, cara que adota primeiras tecnologias, mas muitas tecnologias a gente tem dificuldade em deixar porque elas são boas. E as tecnologias offline que são boas, a gente deve manter. Quando a gente trabalha as disciplinas de gestão de tecnologia e outras disciplinas da área de administração, né, e a gente precisa saber administrar também a nossa sala de aula, é um desafio, né? Tem muitas tecnologias offline que são muito boas. Por exemplo, o quadro branco com canetão ou um papel e caneta são tecnologias que nós continuamos a utilizar e que é muito difícil a gente deixar delas justamente porque elas são simples e boas.
O índice de falha delas é muito baixo, são ferramentas confiáveis e que funcionam bem. Mas elas podem ser utilizadas junto com as ferramentas mais tecnológicas. Por exemplo, uma prática que eu adoto, que pode ser adotada por outras pessoas também, é projetar alguns pontos ou algumas figuras com projetor multimídia e com um canetão branco, a gente vai lá no quadro e complementa essa figura. Então, isso faz quase que uma imersão, né? Tu interage, é quase uma realidade aumentada, né? Que a gente fabrica ali na hora e que funciona muito, é muito legal porque a gente interage, não vem aquela coisa pronta. Você faz a construção com os alunos, com o teu público ali, né? E essa construção, não necessariamente você vai usar a palavra que você usou, mas a palavra que foi sugerida pelos alunos. Então, se torna, de fato, uma construção do conhecimento com uma interação muito maior. Então, veja que no material, a gente tinha falado ali de algumas tecnologias que foram usadas no passado, né? O retroprojetor com lâmina de transparência, quem não lembra, né? Foi uma tecnologia, o próprio quadro branco, o canetão, e nós falamos sobre isso, mas são meras tecnologias, né? Eu estava no fórum, nós estávamos falando ali com o pessoal que está fazendo o curso, e numa das respostas me lembrou de uma situação que um colega meu no doutorado, ele falou sobre matemática, ele pegou uma folha de papel A4 em branco, e ele usou, com aquela folha ele conseguiu dar conteúdo de meio ano de geometria, porque ele pegou e começou a fazer dobradura, origami, né? E eu perguntei, pô, mas por que tu está fazendo origami aqui? Em que isso vai te ajudar no doutorado? O cara me deu uma aula com uma folha de papel em 8 minutos, assim, que foi um espetáculo. Eu entendi por que os japoneses são tão bons em matemática, porque eles aprendem isso com origami. A prática ali, a tecnologia, tu vê a tecnologia de papel, não uma folha A4, né? Então, muito, você pode utilizar os recursos que você tem à disposição, todos esses artefatos são tecnologias. E o principal recado que nós queremos, já finalizando aqui o texto, é um texto que eu espero que seja uma leitura bem tranquila, está bem integrado os conteúdos ali, né? Estão bem integrados. O interessante é que a gente, após esse distanciamento, que eu não digo social, é um distanciamento apenas físico nesse momento, que nós continuemos a aproveitar esse momento que nós estamos tendo de explorar todas essas ferramentas para utilizar elas juntos, né? Nós costumamos dizer que o nosso aluno, ele conhece as pessoas fisicamente e ele interage com essas pessoas de diversas formas, inclusive online, né? Isso se mistura muito hoje. Então, a realidade virtual, ela não se opõe ao real. A realidade virtual ou online, tudo aquilo que está na internet, ele é muito complementar à sala de aula, que a gente possa, a mensagem que nós deixamos é que nós possamos continuar a utilizar essas ferramentas de uma forma muito integrada ao ensino que nós temos em sala de aula, e que a gente possa tentar trazer o máximo a sala de aula para dentro das nossas ferramentas no modo como nós interagimos, né? Em termos de hardware, existe aí a mesa digitalizadora que a gente consegue interagir e emular como se estivesse usando o quadro, e se pesquisarem, né, se nós pesquisarmos, podemos compartilhar muito mais tecnologias que estão ao nosso redor, ferramentas, né, desde papel, de caneta, de ferramentas simples, artefatos simples, que nós podemos utilizar no ensino. Então, o ensino híbrido, ele traz esses elementos, né, traz o elemento do presencial e do online, tudo junto e misturado. Então, era mais ou menos isso. Eu vi que as pessoas aqui estão postando bastante coisas, né, principalmente com relação ao uso. Muita gente já usava, né, sem utilizar ferramentas tecnológicas, basicamente, alguns até vinculados a algumas ferramentas tecnológicas. Que tá falando que, acho que foi o Silmei que eu li aqui, que disse que escrevia em lâminas e projetava no retroprojetor, né? Então, existiram diversas outras tecnologias com o passar dos tempos, né? Isso foi se facilitando e hoje está realmente muito mais fácil. Mais fácil você visualizar, é mais fácil você compartilhar. Aí eu vi que perguntaram aqui se o Google é só em inglês. Não, ele é traduzido, tá, gente? É fácil de utilizar, não, é muito intuitivo também, né? Por mais que vai ter aula do professor Daniel, que vai fazer toda a diferença para vocês acessarem e aprenderem a utilizar essa ferramenta. E eu já adianto, vocês não precisam usar especificamente o Google, né? A gente escolheu essa por ser uma ferramenta gratuita, tem um layout bacana, mas se vocês tiverem ou souberem de outra ferramenta, já conhecerem outra ferramenta, vocês podem utilizar também sem problemas.
O mais legal desse curso ser à distância é que vocês podem fazer no ritmo de vocês. Na prática, o curso ele só termina quando finaliza. Quando o professor Araújo falou um pouquinho ali da questão do ensino híbrido, tem uma parte específica, porque o ensino híbrido tem uma conexão muito grande com a questão das metodologias ativas. Então, a gente tem uma parte ali, inclusive tem um trecho de uma palestra da professora Lilian Bassic, que é bem interessante e que também está disponível dentro do módulo, tá? Então, vocês podem acessar, que vai ser bem bacana. Todos vocês, se alguém ainda ficar com dúvida, pode entrar em contato com a gente lá pelas mensagens do Moodle ou por e-mail, tá bom? Um abraço, boa semana para vocês. Valeu, até mais.